Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Papo da Semana. Sou a Débora Vasques e hoje vamos dar continuidade ao tema tecnologia e inovação e vamos falar sobre criptomoedas. As criptomoedas é um tipo de moeda digital descentralizada, um meio de troca que se utiliza da tecnologia de blockchain, que falamos no vídeo anterior, e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. E quem vai continuar falando sobre isso hoje é a nossa convidada Dayana Udry, que é formada pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, é mestre em Direito pela Universidade Federal e também faz parte da Comissão da Inovação e Tecnologia da OAB. E também é procuradora do Estado do Paraná. Ufa, hein? Quanta coisa! Tudo bem? Tudo bem, mas assim, eu comecei muito nova. Imagino, tá? é verdade. Tudo. Fale um muito. pouquinho da Com sua 16 experiência. anos de idade já era formada, né? É. Pra não ficar falando muito a minha idade. Então tá, vamos dar continuidade hoje ao nosso tema de Vamos lá. inovação Vamos lá. e falar um pouquinho de criptomoedas. É um assunto meio complexo, né? Bastante. Intenso e que traz muitas dúvidas pra gente, né? Porque é um tema novo, é uma coisa diferente que muito complexa que é difícil de entender. Estamos tentando Estamos entender. tentando, né? Mas a gente vai dar mais umas pitadinhas aqui hoje sobre o assunto. E vamos começar falando sobre as criptomoedas. O que são criptomoedas? Né? Então, eu prefiro a gente começar a utilizar o termo criptoativos. Por que criptoativos? Porque nós estamos falando de ativos digitais criptografados. Ativos digitais esses que não têm a única função de transmitir um meio de pagamento ou de reserva de valor ou de transmissão de valores. Então, assim, entenda, talvez utilizando o Bitcoin, que é a mais comum, que é o mais acessível, essas criptomoedas, a ideia é o seguinte: dentro do blockchain nós temos uma rede em que a gente tem o quê? Pela blockchain da rede, Bitcoin, das outras redes, em que a gente tem o registro de todas as transações que acontecem naquela rede. Tá? E essas transações, no caso das criptomoedas, são transações que como é que eu poderia dizer? Que estão registrando as transferências de valores. Então, a gente tem os criptoativos que têm a função de transferir valores, e são as criptomoedas. Nós temos também criptoativos que têm a função, por exemplo, de registrar a existência de ativos, como foi o caso dos imóveis, em que você registra a existência daquilo e qual as transações de modificação da titularidade daquele ativo. Então, conforme a função que a gente tem, a gente pode estar falando de tipos de criptoativos. Criptoativos é mais genérico, que abrangem os tokens, que a gente fala que são esses tokens em que você está registrando ou trazendo para o mundo virtual os ativos do mundo real. E quando estamos falando de transferência de valores, a gente está falando de criptomoedas. Ah, então tá. Então criptomoedas vem ao caso o Bitcoin. O Bitcoin. Que o Bitcoin é uma moeda de valor, onde você compra ela como se fosse uma moeda em dinheiro mesmo, né? Um dinheiro que você pode fazer as suas economias, comprar um pouquinho de Bitcoin e guardar e salvar como se fosse um fundo de reserva para a pessoa física, dizendo. Tá, então aí é dentro da ideia do porquê se comprar. Assim, talvez trazer um pouco a ideia da origem da criação do Bitcoin, porque o Bitcoin ele é esse sistema que visa trazer a notarização, ou seja, o registro dessas transferências de valores, né? Então, nós estamos falando de transferência de valores. E aí vem a ideia de se é moeda, se não é, enfim, é uma discussão meio que eu acho que não é o momento, a gente teria que fazer um vídeo só sobre isso. Mas, então a ideia é você adquirir aquilo como meio de valor, transferência de valores. Em que ambiente isso surgiu? Isso surgiu, digamos, o Bitcoin em 2008, na época da crise americana, do mercado financeiro como um todo, em que há uma desconfiança muito grande dos intermediários, das pessoas que são responsáveis pela guarda dos seus valores. Então, houve movimentos, a gente chama que são cyberpunks, né? Enfim, que realmente queriam tirar esse intermediário das transações. Então, por exemplo, se eu quero transferir um valor para você e eu não te conheço numa operação, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que tirar o banco, né, fazer a transferência interbanco da minha conta bancária para a sua conta bancária. Sim. Ou seja, nós temos um intermediário que são os bancos. Sim. Que para
ter conta no banco, eu tenho que passar por toda uma análise de que se eu posso, eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu tenho, enfim. São os intermediários de confiança nessas transações de valor entre as pessoas. A ideia é a gente tira esses intermediários. Eu quero vender, eu quero te transferir um valor, eu transfiro diretamente para você. Por isso a gente fala que é uma rede P2P, peer-to-peer, ou seja, pessoa a pessoa. Então eu tiro os intermediários. Então a ideia ela é um pouco revolucionária até a origem disso, de você tirar os intermediários porque os intermediários não são confiáveis. Então como é que a gente vai transferir essa confiança nas relações sociais? Por meio dos protocolos de segurança tecnológico, criptográficos. E que aí entra o blockchain. O blockchain o blockchain faz parte do sistema, porque daí nós temos outros mecanismos de validação dessas informações, porque no fundo são informações. Sim. Eu tenho esse valor que me pertence, estou transferindo tanto para Débora Vasques, que tem a carteira tal. Então, no fundo, tudo está dentro de um sistema maior, em que a blockchain é como se fosse o registro de todas as operações são ali. E é auditável e é transparente, o que dá também maior confiabilidade nas informações que estão ali. Evitando a fraude. Exatamente. E como essas moedas vão afetar a economia? Ou afetam já, né? Então, eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás e entender que isso está vindo dentro de um cenário maior de mudança das próprias relações sociais e econômicas dentro desse contexto. Então, nós estamos vivendo, eu chamo que é a era dos Ds. Nós temos a desmonetização, a desmaterialização da economia. Então, teve estudos em que demonstram, por exemplo, que a quantidade de matéria-prima utilizada na indústria mesmo, de bens hoje materiais, palpáveis, diminuiu a tonelada. Tem tido essa tendência de desmaterializar a economia, não só de virtualizar as operações ou as cadeias econômicas, como inclusive diminuir a utilização de material na economia. Vivemos a era da descentralização, da distribuição. Ubers, Airbnb, foi o começo, eu falo que aí é a descentralização. Nós estamos vendo agora o Arcade City, em que a gente já tira o Uber, é o Uber P2P, que utiliza essa tecnologia de realmente de distribuição da informação. A gente já não tem nem mais descentralização. Então, é tudo muito eu com você sem intermediários. Então, é realmente uma era. Então, dentro dessa era, dessas mudanças, é que eu acho que a gente tem que entender que o Bitcoin vem dentro. Não é ele que vai mudar, ele está vindo dentro de uma tendência maior. Ah, entendi. E o que é o Bitcoin exatamente? Como que ele funciona? Como que se adquire? O que é isso? O Bitcoin é uma criptomoeda, então ele na verdade, ele tem a função de você... É um sistema global, então está distribuindo qualquer um que abaixa, digamos, o blockchain do Bitcoin. Então, ali você consegue ter ideia de quem tem Bitcoin, para onde foi, quais são as carteiras. Porque a gente tem que entender que todas as transações peer-to-peer tem que ter locais para onde distribuir aquele valor, e são as carteiras. Então, como é que você faz para entrar nesse mundo, enfim, ou comprar Bitcoins? Primeiro, você tem que criar uma carteira sua onde você vai guardar o que você adquirir, né? Os Bitcoins que você adquirir. Onde é que você vai adquirir? Temos 3 possibilidades, tá? A primeira seria você encontrar uma outra pessoa que venda para você. Então, é essa transação, digamos, nata e para que foi criada, que é a P2P. Então, por exemplo, eu tenho um Bitcoin, você quer comprar alguns satoshis, que são um percentual desses Bitcoins. Eu posso receber em fiat, ou seja, em dinheiro que é o corrente do mercado, e te transfiro para a tua carteira, que você vai me dar um endereço da tua carteira eletrônico, né? E eu transfiro para você esse valor. Outra maneira é você comprar nas exchanges, que não deixam de ser hoje os nossos intermediários dentro desse mercado novo, né? Então, você pode... Inclusive, esses exchanges, eventualmente, podem, inclusive, ter tutela das suas carteiras, tá? A terceira forma seria a própria mineração. O que seria a mineração? A mineração é quando a gente está falando de validar as transações criptográficas, né? Enfim, de falar, não, essa informação procede, essa pessoa realmente tem aquele valor e aquela outra carteira existe, e trazer esse registro dessa transação, ela passa por a resolução de problemas matemáticos muito complexos, em que todo mundo que está na rede, no mundo todo, está competindo para resolver quem resolve primeiro. E quem resolver primeiro tem o direito de o quê? De validar aquelas informações daquele bloco, inserir aquele bloco dentro da rede, e como contraprestação disso, recebe porcentagens ou bitcoins em troca. Isso é a mineração. A mineração nada mais é do que você ter um grande poder computacional para ter uma chance de concorrer, a chance de realmente conseguir validar as informações daquele bloco.
Entendi. E recebe a contraprestação daqui. Então, existem pessoas que têm mineradoras de criptomoedas. Sim. Quem tiver curiosidade, eu sugiro que coloquem no Google mineração de criptomoeda. E vocês vão ver que a mineração de criptomoeda nada mais é do que um monte... Tem galpões, fazendas, a gente fala galpões, com um monte de computadores específicos ligados para tentar resolver os problemas matemáticos computacionais. E aí temos o problema de quantidade de energia elétrica gasta, o custo disso é muito alto, até que ponto isso vale a pena ou não vale hoje. Hoje, com o teu notebookzinho, realmente não vale a pena minerar. Realmente, hoje a gente precisa de pessoas especializadas e grandes galpões de mineração. Entendi. Agora, só para deixar claro para os nossos amigos da internet, a moeda virtual e digital e a criptomoeda são a mesma coisa? As moedas virtuais, elas têm a ideia de ser desmaterializada, ou seja, ela não tem presença física, por isso é virtual, está no mundo virtual. E as criptomoedas seriam uma espécie de moeda virtual que tem é validado criptograficamente, aí as criptomoedas. Então, ela tem essa segunda camada, né, de proteção, que é a criptografia, tá? Mas são espécies gêneros, assim, digamos assim. E em relação à tributação, o que deve ser feito pelo cidadão que possui criptomoedas? Afinal, isso incide tributos, né? Então, outras discussões que nós estamos no mundo todo, em que momento incide, de que forma incide, porque realmente é um mundo novo. Mas o que nós temos hoje no Brasil, né? Nós temos uma orientação da Receita Federal de que a quem eventualmente utilizar, vender as suas criptomoedas e tiver um ganho de capital maior de 35 mil no mês, deve até o final do mês seguinte pagar pelo ganho de capital de 15% e progressivo conforme o valor, enfim, envolvido, né? Então, tem que sim declarar o ganho de capital na venda desses ativos. Ela considera ativos, a natureza de ativos, tá? Financeiros para fins de ganho de capital. Receita Federal. Tem também a orientação de que se você tem ou adquiriu criptomoedas que tem um valor de mais de 5 mil equivalente, você tem que declarar no seu imposto que você possui. Porque você tem que declarar que aquele ativo é teu, então, para pessoas físicas, tá? Então, por hoje, o que nós temos definido é isso. As outras discussões estão sendo travadas e nós estamos tendo bastante discussões quanto deve, não deve, de que forma e da forma como utiliza. Entendi. E você acha que a criptomoeda acabará com a moeda de papel num futuro próximo? Então, eu acho que a gente está vivendo essa era da desmonetização que eu comentei há pouco, que nada mais é do que a gente está tirando o meio físico das relações. Então, por exemplo, qual que é a tendência que a gente vê? Fechamento de agências bancárias, porque as pessoas não têm mais ido de agência bancária, tudo é por aplicativo, tudo é por internet banking. Outro ponto é que a gente cada vez menos tem dinheiro físico na carteira. A gente usa cartão de crédito. A gente vai para eventualmente viagem internacional, você compra aqueles cartões internacionais de viagem que você coloca o valor que você quer. Então, nós estamos já vivendo uma era em que a gente já está perdendo essa materialidade. Na Europa, tem alguns estabelecimentos comerciais que já não aceitam dinheiro. Você aceita um cartão de crédito, porque é a tendência. Então, assim, dentro dessa tendência, não há... a gente poderia pensar que o dinheiro físico é uma tendência, talvez, ela se extinguir num futuro médio a longo prazo. Por outro lado, a gente tem que também entender que quando a gente fala de moeda... no meio de moedas oficiais, estamos falando de uma moeda que é aceita naquele estado, como a validade, como tem curso legal naquele estado. Então, é uma ideia mais jurídica. Então, para a gente pensar num Bitcoin ou numa outra criptomoeda que venha acabar com as fiat currencies, ou seja, as moedas que têm um curso legal, a gente teria que pensar que aquele estado adotaria, faria uma criptomoeda sua e ali ele falaria, essa é a moeda que vale dentro das transações dentro desse território, ou uma aceitabilidade social tal de alguma criptomoeda tão abrangente a ponto de realmente ir contra o que está instituído, que seria meio que uma revolução que também não sei se chega a esse ponto. Porque se você tiver uma aceitabilidade muito grande do Bitcoin, é natural que os estados mesmo acabam aderindo àquela Bitcoin como uma moeda sua. Então, acho difícil falar, impossível se falar nisso nesse momento, até porque, sabe? de repente, teria que existir, de repente, né, isso é uma coisa muito... tudo futurista, tudo muito, né, no imaginário da gente, mas transformar uma moeda única num país ou... enfim, uma moeda mundial. uma moeda algo mundial, assim... é uma coisa muito louca, né? Não dá pra saber, porque eu acho que, diferentemente de outros momentos da história da humanidade, que a gente pensava, o que vai acontecer daqui a 100 anos, 200 anos?
Você tinha as ideias hoje, com a tecnologia do jeito que está e a velocidade que as coisas estão mudando, eu já nem me arrisco a pensar o que vai acontecer daqui a um tempo. Sabe? Mas, gente, esse assunto é muito complexo, tem muita coisa pra gente saber e é muito incerto ainda, né, Dai? Com certeza, é muito discutível. É muito discutível. Obrigada mais uma vez. Imagina, por hoje é só, gente. Esse assunto é muito complexo pra gente falar em poucos minutos. E a gente espera que você tenha gostado. Acessem a nossa página da EGP com novos cursos, com cursos interessantes para você adquirir mais conhecimentos. Eles são online e gratuito. Obrigada pela audiência e espero vocês no próximo vídeo. Obrigado, tchauzinho!